Numa manhã nebulosa de 1884, o navio a vapor britânico Rumney colidiu com o navio francês Frigorifique. Vendo sua embarcação se encher de água, a tripulação francesa subiu a bordo do Rumney. Mas enquanto seguiam rumo ao porto mais próximo, uma silhueta silenciosa surgiu de repente no meio da neblina. O Frigorifique abandonado. Era tarde demais para desviar, e o impacto foi suficiente para afundar o Rumney. Enquanto os marinheiros corriam para os botes salva-vidas, o vazio Frigorifique voltou a desaparecer na neblina, como se tivesse se vingado. Na verdade, os marinheiros franceses haviam deixado os motores ligados, e o Frigorifique navegou em círculos antes de colidir com o Rumney e afundar. Mas sua história virou uma das muitas lendas sobre navios fantasmas, embarcações sem tripulação, que aparentemente navegavam sozinhas. E embora tenham inspirado obras como Drácula e Piratas do Caribe, esses navios sem tripulação não são fruto de espíritos sobrenaturais, e sim da física em ação. Um dos navios fantasmas mais famosos foi o Mary Celeste, encontrado navegando no Atlântico em 1872, sem ninguém a bordo, com água em seu porão e botes salva-vidas desaparecidos. A descoberta da carga intacta e de um diário de bordo que terminava abruptamente gerou rumores e especulações desenfreadas. Mas os verdadeiros responsáveis foram dois fenômenos científicos: a flutuabilidade e a dinâmica dos fluidos. Veja como funciona a flutuabilidade. Um objeto colocado em um líquido desloca uma certa quantidade de fluido. Esse líquido, por sua vez, exerce uma força de empuxo para cima igual ao peso do fluido que foi deslocado. Esse fenômeno é chamado de princípio de Arquimedes. Objetos menos densos que a água, como madeira balsa, icebergs e botes infláveis, sempre flutuam. Isso acontece porque a força de empuxo para cima é sempre mais forte que a força gravitacional para baixo. Para que objetos ou navios feitos de materiais mais densos que a água, como o aço, flutuem, eles precisam deslocar um volume de água maior que o seu próprio peso. Normalmente, a água entrando no casco de um navio aumentaria seu peso e o faria afundar. Exatamente o que a tripulação do Mary Celeste temia quando abandonou o navio. Em vez disso, por razões que desconhecemos, a entrada de água parou antes que o peso fosse suficiente para afundar o navio. O Mary Celeste foi encontrado alguns dias depois, enquanto sua infeliz tripulação nunca chegou à costa. Mais estranha ainda é a história do A. Ernest Mills, uma escuna que transportava sal. Após uma colisão, sua tripulação a viu afundar até o fundo do mar. No entanto, 4 dias depois, ela foi avistada flutuando na superfície. O segredo do mistério estava na pesada carga de sal do navio. O peso extra da água no casco fez a embarcação afundar, mas à medida que o sal se dissolvia, o peso diminuía o suficiente para que a força da gravidade ficasse menor que a força de empuxo, e o navio voltasse à superfície. Mas como explicar o aspecto mais duradouro das lendas sobre navios fantasmas? Aparições múltiplas do mesmo navio a centenas de quilômetros e vários anos de distância? A resposta está nas correntes oceânicas, que funcionam como rios invisíveis fluindo pelo oceano. Fatores como temperatura, salinidade, vento, gravidade e o efeito de Coriolis, causado pela rotação da Terra, criam um sistema complexo de movimentação da água, tanto na superfície quanto nas profundezas do oceano. Os marinheiros sabiam dessas correntes, mas seus padrões só foram compreendidos mais recentemente. Na verdade, rastrear navios abandonados foi uma das formas usadas pelos cientistas para determinar o formato e a velocidade do giro do Atlântico, da corrente do Golfo e de outras correntes relacionadas. A partir de 1883, o Escritório Hidrográfico dos Estados Unidos começou a coletar dados mensais que incluíam perigos à navegação, como navios à deriva, cujas localizações eram relatadas por embarcações que passavam por eles. Portanto, navios abandonados podem não ser movidos por tripulações fantasmas ou maldições sobrenaturais, mas são um fenômeno real e fascinante, moldado pelo oceano e mantido à tona por forças poderosas, invisíveis e estudadas cientificamente. Pronto para continuar aprendendo? Assista a esses vídeos para desafiar o que você acha que sabe ou aprender mais sobre o que não sabe. Inscreva-se e alimente sua curiosidade.